presidente Índio, vereadores, vereadoras, comunidade que aqui está presente. Quero saudar os meninos do 14, a sua excursão pelo interior, né? Foram bem, numa categoria ficaram campeões e na outra ficaram vice. Parabéns para vocês. Saudar os meninos lá de Chapecó, sejam bem-vindos. Quero também fazer uma saudação especial e já encaminhando o nosso grande expediente de hoje, vereador Alberi. Ele é diferente, não vai tratar de uma questão política, mas uma questão sociocultural, indiretamente também econômica, política, mas se trata de nós conversarmos um pouco e refletirmos sobre a presença da comunidade da etnia alemã na nossa cidade, na nossa região. Está aqui no meio de nós o presidente da Associação Cultural, o Dr. Otávio José Klein. Também está a vice-presidente da associação, que é a senhora Maísa Maltzham. Ah, viu? Tá quase. E a senhora Núbia Lermen, que é a secretária. Então, sejam bem-vindas em nome da comunidade da etnia alemã aqui de Passo Fundo. Então, por que nós estamos fazendo este grande expediente? Porque exatamente hoje é uma feliz coincidência. A etnia abre os preparativos para a celebração do bicentenário da presença da cultura alemã em Passo Fundo e região. E, portanto, hoje completam 198 anos, 199 ano que vem, em 2024, 200 anos. Então, com este grande expediente, abre-se, de fato, os preparativos. Logo mais à noite haverá um culto ecumênico na Igreja Luterana, ali na Paissandu, no centro, às 19h30. Quem estiver nos acompanhando nas redes sociais poderá participar. E depois nós vamos olhar também as demais questões e programações que estão sendo planejadas. O primeiro grupo de imigrantes germânicos, eu queria ressaltar isso, eles foi em número de 5, aliás 39, eles chegaram exatamente no dia 25 de julho de 1824. Foram 39 pessoas. E depois de 7 meses de viagem, chegaram na região aí da colônia de São Leopoldo. E logo depois vieram um grande número, totalizando aí algo em torno de 5.000 pessoas. E dentre estes primeiros que chegaram também foram os primeiros que vieram para Passo Fundo. Então nós vamos agora, nesse momento, assistir um pequeno vídeo que é gravado por estas 3 pessoas que estão aqui. O Otávio, a Maísa e a Núbia. Eles vão contar um pouquinho desta história e depois nós continuamos. 25 de julho de 1824 marca a chegada dos primeiros imigrantes alemães no Brasil. Eles chegaram ao Rio Grande do Sul no mesmo ano, na colônia de São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos. Adam Johann Schell, também conhecido como Adão Schell, foi o primeiro imigrante alemão a chegar em Passo Fundo em 1836. Membros da Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo contam como foi a participação deles no desenvolvimento do município e as atividades que mantêm viva a sua cultura. Esta imigração alemã, ela foi muito importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e ela integrou, então, projetos sociopolíticos e econômicos da época para povoar o Rio Grande do Sul e produzir alimentos para as recém-nascentes cidades, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul, para a qual os alemães deviam então trabalhar e receberam certas condições para estarem aqui no Brasil. E depois deles, nos primeiros 5 anos, chegaram mais outros 5.000 alemães. Um contingente muito grande de alemães se deslocou ao Rio Grande do Sul e, portanto, compõem hoje a população,
a cultura do Rio Grande do Sul. Uma das grandes curiosidades que todos nós temos é a respeito da sobrevivência deles quando chegaram aqui no Rio Grande do Sul, onde realmente tudo era mata virgem. Então eles ganhavam do governo federal, eles ganhavam 40 thalers, que hoje, através das pesquisas, pode-se dizer que é equivalente ao patacão, que seria este aqui, que está bem gasto, é claro, e seria esse patacão, e que surgiu em 1830. Então, além desses 40 thalers, que eles podiam então comprar os gêneros alimentícios e também comprar gado. Além disso, eles ganhavam do governo federal, dessa comissão que foi formada, duas éguas, 2 porcos, 2 galinhas, uma foice, um machado e uma coisa muito curiosa que chama atenção, que eles ganhavam dobradiças e trincos para colocar nas casas, já que a madeira estava em todos os recantos. Lá pela metade da década de 1830, eles chegaram em Passo Fundo. Especialmente nos referimos a um casal chamado João Adão, ou Johann Adam Schell, e sua esposa Ana Cristina Schell. Eles chegaram em Passo Fundo, ficaram aqui por um determinado tempo, mas por causa da Revolução Farroupilha acabaram se ausentando de novo de Passo Fundo, morando em outras regiões, inclusive em Montevidéu. Retornando para cá, ainda na década de 30, se fixaram em Passo Fundo com uma casa comercial, a Casa Schell, né, que foi localizada na atual esquina hoje da Avenida Teixeira Soares com a Avenida Brasil, onde hoje está uma farmácia. Inclusive nessa farmácia tem uma placa em homenagem ao casal que ali morou e ali que trabalhou como primeira casa comercial da vila de Passo Fundo, antes da cidade. E a presença dessa família, e depois de outras famílias, fez com que os alemães tivessem uma presença muito forte, marcante na vila de Passo Fundo, inclusive participando da emancipação de Passo Fundo, do município de Passo Fundo. Participando diretamente da política de Passo Fundo. Um dos filhos do João Adão, do Johann Adam, ele foi vereador na primeira legislatura da Câmara de Vereadores em Passo Fundo e foi presidente da Câmara na segunda legislatura. O primeiro intendente do município de Passo Fundo foi Guilherme Kurz, também de família alemã. E além disso, eles tiveram uma presença muito forte na cidade, ajudando a criar e a fundar entidades. Então, assim também nós nos reunimos em grupo e formamos a Associação Sociocultural Alemã, que surgiu de fato, de direito, a partir de 2013. E uma das grandes características nossa é essa alegria que a gente consegue transmitir, e temos anualmente o baile, o nosso Deutsche Fest, que este ano será no Vermelhão da Serra, no dia 22 de outubro, com a banda Família Eichenberg de 3 de maio. E já estamos convidando todos para se fazerem presentes. Dentre as muitas atividades que o nosso grupo de descendentes alemães tem aqui em Passo Fundo, nós temos o coral. O nosso coral, que é o coral da Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo, Deutscher Chor Prosit. A marca do nosso coral é a alegria, né? A gente canta músicas folclóricas, né? Aquelas músicas antigas, né? Que a gente ouvia às vezes o vovô e a vovó cantar, coisas que lembram a nossa infância, né? Músicas sacras, né? Às vezes a gente também participa de cultos, né? De cerimônias religiosas, né? E sempre que tem esse motivo, então a gente participa, né? Músicas de festa, músicas festivas, músicas de saudade da terra natal, né? Porque os imigrantes, quando vieram, né? Uma das marcas era a saudade, né? Que depois eles, né? Demonstravam através das letras da música, né? Das canções que eles cantavam, né? Sempre lembrando da pátria, né? Nós queremos deixar aqui um convite para todos os que estão nos assistindo,
para a participação efetiva nas comemorações, na preparação e nas comemorações do bicentenário da imigração alemã. E esse é um convite especial para aqueles que têm descendência germânica, que têm sobrenome ainda alemão, né, para que se envolvam e participem das comemorações, um convite também para que se associem à entidade e participem das atividades que vão acontecer. Então, se nós observamos a vinda dos alemães para a região, nós temos que nos reportar sempre que nós estamos falando do século XIX. Então, quando se fala dos alemães que chegaram a Passo Fundo, não significa na cidade de Passo Fundo. Otávio colocava a vila de Passo Fundo. Nós pertencíamos à Cruz Alta. Então, vejam aonde era, até onde nós íamos. Então, é importante a gente ter presente isso. E os alemães, eles foram chegando e se instalando tanto com o objetivo da colonização no meio rural, mas também no meio urbano, com a questão do comércio. E aí os alemães foram se colocando aí na região de Carazinho, Selba, Ernestina, Sarandi, por exemplo. Sarandi tem uma curiosidade, a primeira sede de Sarandi é onde hoje há uma localidade chamada Atiaçu, que é bem antes de chegarmos em Sarandi. Quem lembra a viagem para aquela região, uns 3 quilômetros, 4, eu acho, ou 5 antes de Sarandi, tem uma placa indicando à esquerda Atiaçu. Ali era a primeira sede, entrando 1,5 km, 2 aí numa baixada era a primeira sede do município de Sarandi, onde os alemães se instalaram e logo organizaram um Deutsche Verein, Deutsche Gesangverein, uma sociedade de cantores que existe até hoje e que é 25 de julho também, Coral 25 de julho se chama. Então, só para a gente ter presente isso. Os alemães, já falei, eles se instalam aqui quando ainda éramos pertencentes à Cruz Alta. Os primeiros que chegaram, especialmente o seu Adam Schmidt, Adam Schell e outros, que foram chegando e eles se instalaram aqui, depois especialmente o Adam e a sua esposa, sua família tiveram que fugir daqui por causa da Revolução, depois disso voltaram de novo. Então, entre idas e vindas, eles criaram a Casa Shelta aqui, que o Otávio falou na sua fala. Então, esta era a casa. Pode ir passando lá, Miquel, só para ir acompanhando, mostra a casa ali. Vai passando, passa. Aí está a casa, e só coloquei aqui para a gente lembrar, o Otávio falou na sua fala, e aí está só para a gente também acompanhar, olha a Avenida Brasil, como ela era chamada, né? Era a Rua do Comércio, depois ela vai mudando e ela passa a se chamar Avenida Brasil, olha Teixeira Soares, Rua das Flores, depois o Maitá e hoje Teixeira Soares. Teixeira Soares era o João Teixeira Soares que ganhou o projeto para a construção da ferrovia e tal. Então, são todas curiosidades e histórias que a gente pode passar. Depois, o patriarca da família Schell, ele obteve formação desde lá da Alemanha, e ele tinha, de formação, ele era Tischler. A maioria dos alemães que vieram, ou grande parte dos alemães, tinha uma curiosidade, o sobrenome indicava a sua profissão, né? Então, Schmidt eram os ferreiros, Schumacher, né, que o pessoal traduziu para Schumacher, né, mas eram nossos sapateiros, e assim por diante. E assim o Tischler é marceneiro, né, se não me falha a memória. Hein, Maísas? Não me deixe mentir sozinho. Tischler é marceneiro, né? Então, só para a gente ir vendo, então, as presenças. Eu só quero chamar a atenção, está nesse slide que a gente está vendo, essa família, esses imigrantes alemães, eles também foram se encontrando com as famílias daqui, e elas foram se misturando com a família luso-brasileira, e dali surgiram 4 grandes ramos de famílias, e por isso é interessante, dali a pouco a gente vai ver a família Loureiro, a família Araújo. O pessoal vai dizer, não, mas eles não são alemães, mas eles se casaram, então por força do casamento aí nasceram 4 grandes famílias que foram tendo muita influência, tanto política, quanto religiosa, quanto social. E aí nós temos aí das famílias aí de Passo Fundo que vieram, então a família Schell, a família Araújo, Loureiro, Morte, do casamento entre essas famílias Schell e Loureiro, descendo
o Adolfo Schell, Loureiro, que casou com a dona Ernestina, só trouxe isso, né? A dona Ernestina Loureiro, que é a herdeira da colônia de Ernestina, que hoje é o município de Ernestina. Então, são curiosidades só para a gente ter presente e para a gente perceber, porque hoje, quando a gente olha assim, não, mas Passo Fundo não é uma cidade tanto de alemães, tem outras tantas que tem muito mais, é verdade, mas Passo Fundo, desde a sua origem, tem uma marca muito forte, inclusive participação forte na questão da emancipação de Passo Fundo. Depois, a Guerra dos Farrapos, ela atrapalhou bastante, dificultou a vinda de alemães. Por outro lado, a Guerra do Paraguai fez vir, então, uma nova leva para cá, e dentre os quais eu até ia mexer com o vereador Luizinho. Vejam, nesse período aí, então, surgem as famílias Wallendorf, Schultz, eu ia mexer com o vereador Luizinho Wallendorf, né? Então, vem os patrícios dele e tal, Schultz, Heinz, Turm, Gosch e tal. Então, todas essas famílias, elas vêm para ir se incrementando aqui e empreendendo aqui na cidade. No final da guerra, então, chega um outro grupo, que é dessas famílias aí, Winkler, Reuter, von Reuter, Strelo, Ritter, Reicher, Ziegler e tal, são tudo famílias que vieram nesse período já ao final da guerra. Os alemães tinham uma característica nos locais onde passavam. Já foi mencionado aqui, mas eu quero chamar a atenção disso. Onde eles passavam, uma das primeiras coisas que eles organizavam era as Deutscher Verein, quer dizer, a sociedade alemã. E desta organização surgiu aquilo que hoje nós temos, o Clube Juvenil. O Clube Juvenil aqui na nossa cidade, todo mundo, é o Clube Juvenil, o Clube Juvenil. Lá na origem era um Deutscher Verein, que foi evoluindo e hoje é o Clube Juvenil. Então está ali só para a gente perceber. Os nossos dois grandes hospitais, o Hospital de Clínicas, que na semana passada estava de aniversário, vários de nós lembramos disso e mencionamos, os alemães tiveram participação muito importante na fundação em 1914. O Hospital de São Vicente, em 1918, os alemães tiveram participação muito forte também nessa organização. Então, eles sempre tinham este espírito de não olhar só para si, mas de olhar também para a comunidade, para a sociedade onde eles estavam e iam aí construindo. Em vez de ficar, a Maísa colocou uma coisa bem interessante. Quando ela falou, talvez a gente nem se deu conta tanto, mas quando ela falava do coral, Prosit, que depois nós vamos falar um pouquinho ainda, ela dizia que grande parte do conteúdo das letras era a saudade da sua família que ficou para trás. Então vejam os senhores e as senhoras, nesse período de pandemia que nós ficamos um pouco reclusos, e quanto a gente viu a saudade tomando conta das pessoas, as vós que não podiam abraçar os netos, os pais às vezes que não podiam, os casais às vezes até separados. Isso que hoje nós estamos com o celular na mão e estavam todos conectados o tempo todo, mas mesmo assim a saudade quase matava, judiava. Imaginem quem deixou para trás a sua terra natal, a sua cultura, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de se organizar, e vir para cá e receber uns patacão aí, né? E ter que se virar e ter que sobreviver, tem que enfrentar os bichos, aprender a conviver com eles, aprender ter uma boa relação com eles, produzir a sua subsistência e desenvolver os locais. Então, a cultura alemã, de fato, ela tem essa participação toda. A organização, portanto, resumindo, estou correndo por causa do tempo, é dos alemães aqui na cidade. Hoje, nós temos, então, bastante forte a Associação Cultural Alemã de Passo Fundo, que tem diversas atividades, desde o canto coral, a música, a culinária, a preservação do idioma, e é bem interessante, quem vai participando do coral vai aprendendo a língua alemã, ou recordando a língua alemã de novo, para trazer presente, para não deixar morrer. E nós temos aqui, na nossa região, nós temos uma especificidade que a própria Alemanha hoje está indo atrás, para tentando recuperar, que é o dialeto que nós falamos, o Hunsrück, que é falado praticamente só por aqui na nossa região. A própria Alemanha desconhece esse dialeto, o Hunsrück, que é esse alemão mais simples que eu falo ainda
eu já não acompanho, a Maísa e a Núbia, elas já falam um pouquinho mais Hochdeutsch, um pouco mais, né, correto, mas eu falo Hunsrück, que é o comum, e falo tranquilamente. Então, esta sociedade, o Otávio Klein está aí, ele é o presidente atualmente, a Maísa é a vice-presidente e a Núbia é a secretária. Está aí, então, a foto do coral, que eles têm sempre presença em eventos sociais, em eventos religiosos, em eventos culturais. Nós vamos ter em outubro, de novo, o Requiem da Paz, que é um evento que é em homenagem aos entes queridos, que já foram, que já participaram. O coral Prosit sempre se faz presente. O musical Heimat, que hoje está na mão do Otávio. O pai do Otávio foi na minha comunidade de origem. Eu nem sei, Otávio, me ajude, que nós somos da mesma comunidade, mas deve ter 90 e lá vai anos, que era um coral que o pai dele era o regente lá na linha Maneador Alto, no interior de Sarandi. Então, o Otávio traz essa raiz e ele tá com esse musical na mão, que participa de eventos, mas sempre com esse cuidado de não deixar morrer essa essência da cultura alemã. Um pouquinho da programação, de forma muito rápida. Então, eu falava antes, eu fiz isso também para dizer, bom, porque foi uma feliz coincidência, o Otávio veio aqui na Câmara procurando um vereador que aceitasse fazer esse reconhecimento para a etnia alemã, no grande expediente, e quis, a divina providência, que eu fosse da cultura alemã, da mesma comunidade de origem do Otávio, e tivesse o grande expediente, sem negociar com ninguém, e eu pudesse com muito prazer e com muito orgulho prestar esse reconhecimento, essa imagem. O vereador Luizinho vai ter que se ajoelhar depois que eu fiz homenagem para os patrícios dele, e ele não estava aqui, vai ter que se ajoelhar depois. Então, a programação, o baile do chopp, que já foi dito lá, então ali no salão de festas do Esporte Clube Passo Fundo, lá do Vermelhão da Serra. Hoje à noite a celebração festiva, e aí diversas atividades, já tem um folheto quase em elaboração final, né, Otávio? Com toda a programação, onde a sociedade pasfundense ela vai ser, de fato, recebida e convidada para participar. Eu peço agora, neste momento, só para mim reservar os meus 5 minutos finais, presidente, por favor, leia a placa de honra ao mérito que nós vamos entregar à sociedade cultural, para que vocês levem para a sociedade e que vocês possam, com isso, representar também o reconhecimento da Casa Legislativa aqui de Passo Fundo, e o desejo sincero que, assim como vocês fizeram outrora a diferença na nossa cidade, vocês possam continuar fazendo. Por gentileza. Honra ao mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito à Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo, presidente Otávio José Klein, em reconhecimento à presença alemã no estado do Rio Grande do Sul e em Passo Fundo, promovendo sua cultura e costumes, perpetuando a história e os valores ligados aos antepassados germânicos, uma iniciativa do excelentíssimo vereador Wilson Liu, Passo Fundo, 25 de julho de 2022. Assina presidente Evandro Meirelles. Obrigado. Então, Otávio, Maísa e Núbia, aguardem 5 minutinhos, aí no hall de entrada nós vamos estar entregando para vocês. Eu peço que tu volte uma lâmina aí. Eu quero encerrar com isso, só trazendo rapidamente algumas ações agora, então, que mudam a cidade. Pode passar. Temos aí o Parque da Gari, que era um criador de rato, de mosquito, de lagarto, cobra, criador de cheirador e fumador, me perdoem quem cheira e quem fuma, entorpecente, mas era isso, e hoje é isto, com participação efetiva, recurso do próprio deputado federal Beto Albuquerque, à época. Por favor, passe a próxima. Banhado da Vergueiro, que era outro lugar que era triste, não dava nem para chegar perto, muito menos entrar. Hoje é espaço de educação, de ensino, de cultura e muitos eventos. Por gentileza. Michel, aí está a homenagem aos teus patrícios. Parque Linear Sétimo Céu, tivemos participação efetiva na construção e na busca desse espaço, pode passar. Aqui a Feira do Produtor,
Hoje tivemos evento na Eva Valéria, Semana da Agricultura Familiar. Hoje a agricultura familiar, especialmente através da feira, tem um local decente para apresentar seus produtos, sua capacidade para a sociedade pasfundense, por gentileza. A Escola Adolfo Camargo, que foi uma grande luta, também, com recurso também do então deputado Beto Albuquerque, próxima. Essa escola, tivemos aqui embates violentos e alguns dos vereadores que defenderam, o Alberi estava na época, o Rufa estava, o Gleison estava, alguns vereadores bufaram bravo contra essa ideia, e hoje está ali a escola talvez modelo da cidade de Passo Fundo, numa parceria público-privada, por gentileza. E hospital que está em andamento, não sem problema, mas está aí uma nova característica, 3 milhões de emendas só do Beto Albuquerque, faço isso para não esquecer. É a maior emenda da história do hospital, Dr. César Santos, 3 milhões, por gentileza. Então, são algumas ações que mudam e encaminham de forma diferente as coisas numa cidade. Pode passar a última. E que estão agora na mão do Pedro Almeida, que todos nós, aqui alguns, às vezes avaliamos positivamente, às vezes menos, às vezes criticamos, às vezes aplaudimos, mas torcemos. E este vereador tem o privilégio e orgulho, vereador Michel, de ser o vice-líder desse governo, porque acredito no projeto com o qual ele foi eleito e acredito no projeto que está sendo pensado para a cidade de Passo Fundo. E aqui é bom que se diga e é bom que se registre, vereadora Regina, sempre no debate das ideias, dos projetos e das propostas, a melhor coisa é a atuação de fato, tanto de quem é da base como de quem é da oposição, que quando aponta críticas que são necessárias, elas têm que ser trazidas para ser debatidas e para a gente avançar, e quando precisa ser defendido, se defende, e se defende com muito orgulho, porque todos nós queremos ver a cidade crescer. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião importantíssima aqui, da Frente da Segurança, e nós estávamos, os 5 vereadores da Frente de Segurança, junto com um grupo de pessoas, olhando para o trevo de acesso a Passo Fundo, lá o trevo do Rice, de pequenas melhorias que precisam ser feitas, e aí nós dizíamos, são 5 vereadores de matizes totalmente diferentes, mas com o único objetivo que a sociedade de Passo Fundo seja ganhadora, seja vencedora e tenha de fato as coisas melhoradas. Penso que isso nós precisamos fazer e precisamos fazer cada vez mais e cada vez melhor. É isto que a sociedade espera de nós, vereadores e vereadoras. E quero finalizar aqui reconhecendo e homenageando 2 categorias que tiveram ontem o seu momento, para alguns de glória e para outros foi de atrapalho. Eu ouvi de tudo nas redes sociais, que são os colonos e os motoristas. Uma categoria produz nossas riquezas, produz nossa comida, produz nosso alimento, e praticamente todas as riquezas, e a outra transporta. Bom, se nós não somos capazes de reconhecer isto e permitir que num dia eles se manifestem, também com um pouco de barulho, bom, então nós deveríamos também ser dignos de dizer, bom, eu não quero comer o que eles produzem, também não quero comer o que eles transportam, não quero vestir o que eles produzem, não quero vestir o que eles transportam. Por quê? Time de futebol, quando ganha, faz uma balbúrdia na cidade, está tudo certo. Partido político, quando ganha uma eleição, faz uma balbúrdia, está tudo certo. E fala a palavra balbúrdia não no sentido pejorativo, no sentido de barulho mesmo. Faz e acontece. Quantas e quantas vezes foi pauta aqui de debate a nossa salve, salve independência, quando o pessoal resolve meter-lhe trago e detonar som, e se vire quem mora no entorno, se vire quem está próximo, daí tudo está certo. Agora, porque essas 2 categorias, até ofensas religiosas, então eu não entendo mais. Vereador Almeida. Meu caro vereador Wilson, meus cumprimentos pelo grande expediente, um prazer receber o Klein aqui, a Maísa e principalmente a Núbia, minha amiga de muitos anos, do tempo de Santa Bárbara do Rio. Estou feliz
Eu acho que é o meu sangue Miller que se mexeu, porque a minha bisavó se chamava Luísa Miller. Por coincidência, minha esposa se chama Luísa Schnorr. Tudo coincidência, né?